Olá a todos, meu nome é Christian Fogesato e juntamente com a Marione Winkler falaremos sobre os estudos abordados na aula 10. Nessa aula trataremos do tema Dificuldades e problemas em redes interorganizacionais. O primeiro artigo desta aula se chama Interfere, Rivalry and Managerial Complexity, a Conceptual Framework of Alliance Failure. Foi um artigo publicado em 2001 na Organization Science e os seus autores são Seung Park e Gerard Ungson. A Organization Science possui um SJR de 6.5 e na base do SJR ela tem um H-index de 211. Essa revista ela também se situa no primeiro quartil, nos últimos anos, nas seguintes áreas: gestão da tecnologia e inovação, comportamento organizacional e recursos humanos e estratégia e gestão. Sobre os autores do artigo, Seung-Woo Park é professor de estratégia na Nanyang Business School. Foi presidente e fundador da Samsung Economic Research Institute China. Também foi docente na School of Management, na Texas University. É autor de livros sobre estratégia e globalização. Analisando seu perfil no Google Scholar, seu H-index é de 29. Gerard Ungson, por sua vez, é professor de negócios internacionais na San Francisco State University. Suas pesquisas mais recentes abrangem estratégias em mercados emergentes, como os mercados no BRICS, e em desenvolvimento. Também estuda a redução da pobreza e rotulagem ecológica. É coautor de 9 livros sobre estratégia e globalização. Na introdução do artigo, os autores descrevem que uma aliança estratégica é representada por relacionamentos que geram comportamentos cooperativos quando as partes se unem para atingir um objetivo em comum ou competitivos. Nesse caso, as partes podem estar interessadas em objetivos particulares, de interesses próprios. É também descrito que os concorrentes são motivados a formar alianças entre si não apenas para melhorar o seu posicionamento no mercado, mas também para reduzir a rivalidade que existe nesse mercado. Também é descrito que existem estudos empíricos indicando que mais da metade das alianças estratégicas falham. Porém, não existe um framework teórico que descreve os motivos para que isso aconteça. Assim, o objetivo desse artigo é desenvolver um framework teórico que explique as causas que fazem as alianças fracassarem. Um dos motivos para a inexistência de um framework teórico que explique por que as alianças falham é que ainda há uma confusão sobre o conceito de falha, sobre o conceito de fracasso. Isso se deve porque estudos sobre as alianças são analisados por várias disciplinas, ou seja, eles apresentam um caráter multidisciplinar. Há estudos na economia, na sociologia, na ciência política e na gestão organizacional que analisam esse fenômeno. Com base nisso, os autores descrevem que o fracasso das alianças pode surgir por 2 fatores principais, sendo eles a rivalidade entre os parceiros e a complexidade gerencial ao longo da aliança. Nesse slide, apresento o modelo do framework desenvolvido pelos autores. Nele, há a rivalidade entre os parceiros e a complexidade gerencial. A rivalidade pode ocasionar em oportunismo, e isso pode ocasionar em assimetria de retornos, apropriação de recursos e poder de barganha entre as partes. Já a complexidade nas formas de gestão afeta a dificuldade de coordenação estratégica e a falta de ajustes estruturais. Por sua vez, isso pode aumentar os níveis de burocracia e custos de agência, bem como a rigidez organizacional. A rivalidade entre os parceiros e a complexidade, então, afeta a confiança entre as partes, a reputação e o comprometimento ao longo da aliança. Esses fatores afetam também a equidade e a eficiência e adaptação.
Como uma consequência geral, todas essas variáveis mostradas no framework teórico podem resultar no fracasso da aliança estratégica. Na rivalidade entre os parceiros, os autores destacam o caso da General Electric e da Rolls-Royce, em 1984. Eles descrevem que essa aliança falhou, embora, no sentido econômico, seja uma aliança dos sonhos, porque ambas as partes competiam muito mais do que cooperavam, pois eram concorrentes em alguns segmentos do mercado. Assim, evidências mostram que as alianças entre os concorrentes possuem mais chances de falharem. Isso acontece, como mostrado no framework, por causa dos riscos de oportunismo e, como consequência desse oportunismo, os custos de transação podem ser maiores. Os autores também destacam, nesse sentido, o dilema do prisioneiro, onde nas alianças estratégicas muitas vezes é melhor pensar em soluções que atendam às necessidades dos parceiros, que maximizem a utilidade dos parceiros, do que pensar num objetivo próprio e particular. Em relação à complexidade gerencial, os autores destacam que o fator basilar para essa situação é que as alianças são entidades híbridas, que envolvem relações entre a empresa focal e seus parceiros, ou seja, dentro de uma aliança há relações entre organizações com características distintas uma das outras. Dentre essas características existem diferentes origens culturais, sociais, políticas e econômicas. Isso pode causar dissimilaridade entre as partes, enquanto que determinados gestores pensam de uma forma em uma organização, os de outra organização, que possuem diferenças culturais, por exemplo, podem pensar de outra forma a maneira de fazer algum tipo de gestão. Isso pode causar dificuldade em implementar esforços coletivos para atingir um objetivo em comum. Os autores também apresentam a dinâmica da erosão e fracasso das alianças, dividindo em três principais partes. Ex ante são as características da organização quando a aliança é formada, são as condições que influenciam as motivações para que a organização entre na aliança ou busque entrar em uma aliança. In situ são os elementos que influenciam o desenvolvimento da aliança, como mudanças no ambiente externo, mudanças na gestão estratégica, entre outros. E ex post é o resultado decorrente da aliança, confiança, equidade, benefícios percebidos. Caso não sejam atingidos níveis satisfatórios dos resultados decorrentes, a aliança pode fracassar, pode vir a falhar. Dentre as principais conclusões do artigo, destaca-se que a temática é bem estabelecida no sentido de publicações sobre os motivos que fazem as organizações buscarem por alianças estratégicas. As alianças estratégicas são mais propensas a obterem resultados de fracasso, ou seja, a falhar, do que a ter sucesso. E, apesar disso, ainda existia uma lacuna no sentido da falta de um framework teórico para explicar os motivos do fracasso das alianças. E esse framework foi proposto no presente artigo, aonde é levado em consideração a rivalidade entre os parceiros e a complexidade gerencial. Como implicações gerenciais, por meio da leitura do texto, destaca-se a análise detalhada na escolha dos parceiros, ou seja, no momento da formação da aliança, levar em consideração as características em profundidade do potencial parceiro, suas diferenças e suas similaridades. E também, ao longo do desenvolvimento da aliança, realizar práticas de gestão por meio da cooperação, visando uma gestão coletiva e não uma gestão individual.